Existe uma frase que diz: como culpar o vento pela desordem feita, se fui eu quem deixou a janela aberta? No caso da minha família, o vento seria o próprio diabo. O vento não, um verdadeiro vendaval. Meu nome é Marcelo e estou com 48 anos de idade. Sou casado há 14 com a Vanessa e pai de 2 meninas gêmeas, Júlia e Luísa, hoje com 12. Sempre tivemos uma vida simples e tranquila, nada de luxo, nem de ostentação, apenas o necessário para sermos felizes, e ainda assim sempre fomos muito gratos por isso. Moramos numa casa que herdei dos meus pais, num bairro pacato de uma cidadezinha do interior. Aquelas ruas que todo mundo se conhece, sabe o nome do outro, era ali que nós morávamos. Ajudava todo mundo quando precisava. Sempre fomos muito queridos por ali. Até bem pouco tempo atrás, vivíamos em completa harmonia. Comíamos juntos na mesa, íamos à missa aos domingos, fazíamos churrascos no nosso quintal. Nossos vizinhos brincávamos que éramos uma família de comercial de margarina. Até que tudo começou a mudar, do nada, da noite pro dia. Vanessa, minha esposa, foi a primeira a perceber. Sinceramente, eu achava que era exagero da parte dela. Vanessa sempre foi sensível a coisas do espírito, como ela mesma gostava de dizer. Eu sempre fui mais pé no chão, mais cético, apesar de ser católico. Mas eu era daqueles que apenas frequentava a missa, que rezava antes das refeições, mas que nunca parou para pensar em batalha espiritual ou coisa assim. A primeira coisa estranha que aconteceu conosco foi com o carro. Era um carro que nunca havia dado problema, relativamente novo. Do nada ele resolveu parar. Não ligava mais. Levei em 3 mecânicos. Os 3 disseram que não sabiam o que estava acontecendo. Por isso eu tinha que levar em outro e depois outro. Só depois de muitos dias e alguma reza da minha mulher é que ele voltou a pegar de novo. Mas depois aconteceu o mesmo problema. Isso durante algum tempo. A segunda coisa que aconteceu foi dentro da nossa casa. Brigas que nunca haviam acontecido começaram a surgir por nada. Uma palavra atravessada, uma olhada torta um para o outro. Pronto, o clima azedava. As meninas antes unidas começaram uma implicância medonha uma com a outra. Julinha, sempre tão carinhosa e meiga, começou a ficar agressiva. Passou até a bater na irmã. Respondia a mãe dela com desrespeito e às vezes falava coisas que eu juro por Deus que não pareciam vir dela. Eram palavras duras, pesadas, frias. A terceira coisa que notei foi com a nossa rede de vizinhos. Moramos há muito tempo no bairro, como disse, e sempre tivemos paz ali na rua. Mas começamos a ter problemas com os vizinhos da frente e de trás. Num sábado à tarde, começamos uma briga por conta do som alto na minha casa. Hábito que Júlia começou a ter repentinamente. Ao questionarem comigo, eu disse que estava dentro da minha casa e que não devia satisfação a eles. Não me dava conta do quanto estava incomodando. As reclamações vinham não apenas daqueles vizinhos e dos outros da rua também, mas de alguma forma, diferente das vezes em que resolvíamos problemas na vizinhança, aquilo eu deixei passar. Ao defender minha filha, acabei comprando briga com todo mundo. A quarta coisa foi com a minha saúde. Comecei a ter dores inexplicáveis nas costas e um cansaço que me consumia. Fui perdendo rendimento no trabalho, fui até mesmo chamada a atenção lá no banco, pois passei a perder prazos e metas. Dessa forma, o meu financeiro desandou. Foram 3 meses seguidos sem alcançar as campanhas propostas, algo que nunca havia acontecido em 18 anos. Com o carro quebrando toda semana, as dívidas começaram a se acumular. Tiraram 4 empresas da minha carteira de pessoa jurídica, o que me deixou atordoado e ainda mais nervoso dentro de casa. Parecia que tudo estava vindo abaixo. Era como se uma nuvem pesada pairasse sobre minha família. Tudo dava errado, coisa que nunca tinha acontecido. Mas nada abalaria tanto nossa estrutura como quando afetou nosso casamento. Eu e Vanessa nos amávamos muito e nos respeitávamos ainda mais. Só que agora mal conseguimos conversar sem brigas e discussões. Nossos beijos não aconteciam mais, os carinhos desapareceram. Começamos até mesmo a dormir em quartos separados.
Foi nesse espaço, quer dizer, nessa fenda especificamente falando, que eu sinto que o mal encontrou passagem maior. Numa das nossas brigas, Vanessa me disse com olhos marejados: Celo, isso é espiritual. Há algo aqui. Não é possível que você não sente. Algo que não quer que a gente fique em paz. Ah, Vanessa, pare com isso. Quer colocar a culpa em tudo no diabo? Não tem nada de espiritual por aqui. São apenas fases ruins. Todo mundo passa por isso. Acontece. Falei pra ela. Só que ela insistia. Não, não é normal. E você sabe que não é. Não sabe? Falou ela de uma forma estranha. Mesmo indo à missa e mesmo acreditando tanto em Deus, eu não conseguia aceitar a teoria de que o maligno havia entrado na nossa casa. Nessas horas eu pensava, mas por quê? A gente é uma família boa, não faz mal para ninguém. Rezamos, ajudamos quando podemos. Mas quando nossa filha Luísa adoeceu, tudo mudou na minha mente. Ela começou com uma febre leve, depois reclamou dores fortes no abdômen. Levamos ao médico e os médicos não sabiam dizer o que ela tinha. É complicado fazer uma comparação, mas o olhar perdido daqueles doutores era mesmo que o dos mecânicos do carro, como se algo camuflasse o problema. Descobriram que era uma bactéria agressiva e resistente a tudo. Internaram minha filhinha às pressas. Eu vi o desespero nos olhos da mãe dela e o mesmo medo nos olhos da Júlia, que também não era a mesma filha que nós criamos. Júlia agora estava completamente revoltada com tudo, desafiava nós dois, ria quando falávamos de Deus, dizia que ele não estava ali. Certa vez quebrou uma imagem de Nossa Senhora no quarto da mãe dela, outra vez arrebentou todo o terço ganhado de sua avó. Foi naquele caos todo que a minha sogra resolveu aparecer. Dona Celina era uma mulher muito forte, de uma fé que de certa forma até me incomodava um pouco. Era religiosa demais, na minha opinião. Quando ela chegou na minha casa, algo diferente aconteceu. Já no primeiro dia, ela nos chamou e disse: Essa casa está escura, minha filha, muito escura. Sem pedir licença, foi até o quarto das meninas e começou uma oração. É aqui tem algo grande e não vem de Deus. Confesso que naquele dia eu me senti invadido, extremamente incomodado. Era minha casa, da minha família que ela estava falando. Eu não queria que ela tivesse tal liberdade ali dentro. Só que com a presença dela ali eu não podia negar algo. Quanto mais os dias passavam, as coisas mudavam. Dona Celina acordava todos os dias 3 horas da manhã. Ia lá para a sala e se ajoelhava no chão frio para orar. Chorava e rezava em voz alta. Às vezes rezava em silêncio também. Quando eu achava que ela não tinha acordado, eu ia até lá, era isso que ela estava fazendo, rezando baixinho. Intercedia por mim, pela filha dela e pelas netas. Passou 15 dias dentro da minha casa. Pela primeira vez em meses, a paz retornou ao nosso lar. Por 15 dias não houveram nenhuma briga, nenhuma dor. A Júlia, mesmo que distante, não teve nenhum acesso de fúria. Até as músicas que nós cansamos de pedir que ela baixasse, e ela baixou. Luísa seguia internada, porém apresentou uma pequena melhora. Aquilo era um sinal. Numa manhã, enquanto minha sogra ainda estava na minha casa, recebi uma mensagem do meu banco. Havia acabado de receber um Pix de 10 mil reais. Era um dinheiro que a minha irmã me devia há anos e eu nem esperava receber. Ela me disse que estava juntando há tempos para me pagar. No último dia da estadia da minha sogra, ela chorou muito. Falou que precisava voltar porque tinha de tratar dos seus animais e dos afazeres. Mas antes de partir, fez um pedido ao padre da nossa paróquia. Contou para ele tudo o que havia sentido dentro da minha casa. O bondoso padre falou para ela que até poderia fazer a visita, mas que o chamado devia vir da minha família e não dela. Vanessa me falou aquilo e disse que havia chamado o padre. Ele marcou a visita para dali a 1 semana. Foi o suficiente para que o inferno retornasse. Tudo virou de ponta cabeça de novo. As brigas, as crises da minha filha, o estado de saúde da outra ruim lá no hospital. No dia em que o padre pisou na nossa casa, foi como se os 15 dias de paz nunca tivessem existido. Júlia estava irreconhecível. Tratou ele com ódio. Zombava da mãe dela, me desafiava.
O mais chocante aconteceu na sala da nossa casa, quando o padre começou a fazer uma oração. Minha filha riu, Luísa. Gargalhou de uma forma alta. Pare com isso, Luísa. Eu ordenei. Só que ela respondeu encarando o padre. Isso incomoda você, não é, Baltazarzinho? O padre empalideceu na mesma hora. Contou que quando criança tinha uma avó que praticava algumas ações, algo que Deus não aprovaria. Uma religião que eu não vou citar o nome. Baltazar era o nome que sua avó, a única pessoa no mundo, o chamava. Ele odiava esse nome, tanto que depois de adulto proibiu que alguém o chamasse assim. Segundo ele, a avó havia consagrado naquela religião. Aquele nome não havia sido dito em lugar nenhum, apenas o padre conhecia. Ali diante de nós, minha filha de apenas 12 anos desdenhava daquele homem de fé, como quem mexia numa ferida antiga. Foi quando ele parou a oração e disse algo que ecoa até hoje na minha mente. Isso aqui não é macumba, meus filhos, e nem magia de terreiro. É algo muito mais profundo. Isso adentrou pelas brechas que vocês deixaram. Eu, Vanessa e a minha filha ficamos em silêncio. Brechas? Mas o que o senhor está dizendo com isso? O padre nos olhou com um semblante cansado. Brechas espirituais. Acesso legal. O inimigo só entra quando é convidado, falou ele com uma voz firme. Mas de que brechas o senhor está falando, senhor? Nós somos uma família boa, eu falei para ele. Marcelo, me ouça, meu filho. Existem pecados que podem parecer pequenos, mas são portas gigantescas. Minha mulher tomou a frente na conversa. Senhor, que pecados são esses? O padre fez um instante de silêncio e falou. Coisas que vocês nem imaginam, minha filha. Falou olhando para um quadro de horóscopo na parede. Consumo frequente de conteúdo violento, sexual, mentiras recorrentes, falta de perdão, adultério, inclusive esses modos novos aí na internet, maldição verbal, xingar os próprios filhos, desejar o mal pro vizinho, idolatria de dinheiro, de poder, vícios que são mantidos em segredo, desrespeito aos pais ou figuras de autoridade, falou olhando para nossa filha. Envolvimento com músicas ou conteúdos declaradamente contrários à fé também, minha filha, completou ele. Sem esperarmos, minha mulher nessa hora caiu de joelhos no chão. Ela desabou. Naquele momento ela havia percebido. Era ela. Vanessa chorava como se tivesse sido despedaçada por dentro. Aquele não era um choro normal. Era um choro que vinha da alma dela, como se finalmente tivesse explodido algo que segurava fazia muito, muito tempo. O padre ficou olhando para ela de braços cruzados, com semblante sério, porém era acolhedor. Sabia que havia uma raiz ali. Não era um problema de agora. Era algo muito antigo. Diga, minha filha, falou ele quase que sussurrando. Vanessa pediu que nossa filha se retirasse. Demorou um pouco, mas por fim levantou a cabeça para mim, como se estivesse me culpando de algo. Fechou então os olhos e disse: Eu nunca perdoei, Senhor. Aquelas 3 palavras caíram como pedras no chão da nossa sala. Eu nunca perdoei você, Marcelo. Ela repetiu, só que agora olhando para mim. Eu senti o sangue sumindo do meu rosto. Padre, quando nós tínhamos um pouco mais de 1 ano de casado, eu descobri que ele estava de conversas com uma moça do trabalho. Nunca tive prova concreta e nenhuma confissão, mas ele também nunca negou. Eu vi as mensagens, vi os olhares deles na festa da firma. A dúvida me consumiu por dentro. Eu lembro dessa história todos os dias. Meu Deus, Vanessa, essa história! Eu lembrava daquilo. Nunca neguei porque não havia acontecido nada. Eu jurei pra você por Deus naquela época, Vanessa. Nunca houve uma traição física. Foi apenas um flerte. Uma amizade que foi mais próxima do que deveria. Eu era muito imaturo na época. Acabei cedendo a alguns caprichos. Mas eu nunca lhe traí. Eu tentei contemporizar. Vanessa se ressentiu por um tempo, mas logo passou. Agora, anos depois, percebi que aquilo nunca tinha sido resolvido. Minha esposa então disse algo que me pegou de surpresa. 2 semanas depois daquela briga, eu descobri que estava grávida das meninas. Eu estava devastada, Marcelo. Não tinha forças para terminar um casamento.
Eu não queria ser a mãe solteira. Não queria ver minhas filhas crescendo sem o pai. Então eu perdoei você. Pelo menos era o que eu dizia pra você e pra mim mesma. Vanessa chorava sem parar. Mas aqui dentro, olha, aqui dentro, ela falava batendo no peito. Eu nunca fui capaz de te perdoar. Eu sei que você fez algo. Remoí isso todos esses anos, todos esses dias, em silêncio. Nas noites em que você dormia, eu ficava acordada olhando para você, pensando se você havia se deitado com outra. Cada vez que você saía e não dizia para onde, era como se reabrisse aquela ferida. O padre suspirou profundamente. Fez o sinal da cruz sobre nós dois. Em seguida nos explicou. Meus filhos, o perdão é uma decisão e não um sentimento. Mas quando alguém diz que perdoou e continua a remexer no passado, alimenta o rancor em silêncio. Isso é como se estivesse deixando uma ferida aberta. E feridas abertas, espiritualmente falando, atraem moscas. A falta de perdão é uma das maiores brechas espirituais que existem. É dela que o inimigo se alimenta. Eu não sabia onde enfiar a cara. Era um misto de culpa, vergonha e tristeza. O que eu posso fazer, padre? O que eu posso fazer? Perguntava Vanessa desesperada. Primeiro você precisa pedir a graça de perdoar de verdade, filha. Não apenas dizer com sua boca. Entregue isso a Deus. Reconheça que você não consegue sozinha. Peça que Ele faça em você o que você não consegue fazer. E você, Marcelo, disse ele olhando diretamente para mim. Você precisa reconhecer seu erro também. Mesmo que tenha sido apenas uma amizade imprópria. Mesmo que nunca tenha havido traição física, você feriu amargamente a sua esposa. E ferida que não é tratada infecciona. Abaixei a cabeça catando todas aquelas palavras. Elas eram duras, mas verdadeiras. O padre então nos orientou. Confessem os seus pecados, especialmente a sua falta de perdão, Vanessa. E você, meu filho, confesse seu orgulho e a negligência. Façam uma renúncia explícita em oração de toda mágoa, rancor e sentimento. Renove seus votos matrimoniais. Passem a frequentar as missas semanalmente e comunguem depois de confessarem. Consagrem o casamento de vocês ao coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Renovem então os seus votos matrimoniais. Mantenham a prática da oração em família, incluindo o terço. Falou ele. Em seguida nos advertiu. No entanto, não espere que tudo se resolva da noite para o dia. A cura espiritual é feita uma cicatrização, requer paciência e também constância e vigilância, principalmente essa última coisa. Nós fizemos tudo o que o padre havia dito. No dia seguinte mesmo, nos reencontramos na igreja para nos confessarmos. Eu morria de vergonha de mim mesmo. Vanessa, mesmo quebrada, estava decidida. No confessionário pedi perdão a Deus, mas também pedi que Ele restaurasse o nosso casamento. Pedi humildade para reconhecer os meus erros que eu não julgava sérios assim e reparar tudo o que pudesse ser reparado. Vanessa disse que confessou a mágoa, a raiva, a falsidade do perdão que nunca havia sido sincero. Depois o padre ainda voltou à nossa casa outras vezes. Levou o Santíssimo Sacramento numa visita especial. Rezou a bênção da casa com autoridade. Passou água benta em cada cômodo dali. Ungiu nossas portas e janelas com óleo sagrado. Rezamos juntos um ato de consagração da nossa família ao Sagrado Coração de Jesus. Jogamos fora todos os objetos que ainda carregavam marcas da dor. Cartas que ela havia escrito e nunca me entregado. Fotos da firma com a foto da mulher que nem lá trabalhava mais. Lembranças que só serviam para manter as feridas dela abertas. Quanto ao que o padre disse, ele estava certo. A mudança veio, mas foi bem devagar. Muito devagar, na verdade. Nos primeiros dias, confesso que tudo pareceu piorar ainda mais. Minha filha teve 2 crises muito fortes e numa delas tentou contra a própria vida. Escreveu uma carta culpando a mim e a mãe dela. Luísa teve uma recaída no hospital e foi parar na UTI. Eu e Vanessa brigamos e ficamos sem nos falar até o dia que ela deixou o hospital. Reabrimos muitas feridas. Foi duro. Nós quase desistimos.
Mas pouco a pouco uma luz começou a vencer a nossa escuridão. Vanessa começou a olhar para mim sem um certo peso no olhar. Eu podia perceber. Era como se pela primeira vez em anos ela não me enxergasse como inimigo. Júlia também foi melhorando. Passou a ficar mais calada, mais reflexiva, muito arrependida por quase ter morrido. Foram semanas de oração, de luta e de joelhos no chão sem cessar, mesmo diante daquele ataque todo. Minha filha, que é sua xará, graças a Deus, teve alta. Quando foi para casa, tudo já estava bem melhor. Um dos médicos, ao visitá-la, ao ver correndo e brincando do lado de fora com o cachorro, disse que não acreditava naquilo, que ela era um verdadeiro milagre da medicina. Mas nós sabemos muito bem de quem foi o milagre. Hoje já se passou um ano de que tudo isso aconteceu na nossa casa, Luísa, e o lugar é outro. Ainda temos problemas, alguns momentos difíceis, como toda a família, mas a diferença é que agora sabemos muito bem quem queremos conosco e sabemos contra o que lutamos. Sabemos que o mal de fato existe e que ele entra se encontrar as rachaduras. Às vezes essas pequenas rachaduras estão dentro de nós mesmos. Orgulho, mágoa, pecado não confesso, falsidade de sentimentos. Mas hoje eu sei que quando o perdão verdadeiro entra, o mal não tem por onde se agarrar. Esse relato é real, a história da minha família, a maior vitória que já vivemos. Se eu pudesse deixar um conselho para os seus inscritos, seria o seguinte: perdoe. Perdoe de verdade, mesmo que doa muito, mesmo que pareça algo impossível de se fazer. E eu não digo isso porque quem precisava do perdão era eu. Eu digo porque é aquilo que Deus ensinou e porque a falta dele é uma corrente invisível que prende a gente ao inferno. Meu nome é Marcelo. Eu quase perdi a minha família inteira porque demorei para entender isso. Graças a Deus não era tarde demais. Não deixe que na sua casa seja.